Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, né? Dando continuidade à nossa playlist aí de automação que a gente está iniciando. É o terceiro vídeo, né, da sequência, onde o nosso objetivo é o seguinte: a gente vai utilizar 3 atuadores, né, ou seja, 2 motores trifásicos, uma bomba monofásica e 2 cilindros pneumáticos. A lógica do sistema é o seguinte: ao apertar o Start, né, o motor 1 ele vai entrar em funcionamento. Após um tempo, 10 segundos, vai ativar esse cilindro pneumático. O cilindro pneumático vai avançar, ele vai permanecer avançado. A partir do momento que ele avançar, ativa o motor 2, novamente após 10 segundos, ativa o cilindro 2 e esse cilindro reseta o sistema, aguardando um novo start. Nesse mesmo sistema, de forma independente, vai ter a atuação de uma bomba monofásica, o qual você ativando essa bomba monofásica, né, com uma chave, né, não vai ser botoeira de pulso, a bomba funciona ou desativa. E referente a essa bomba, a gente vai colocar uma emergência, né, uma emergência específica para a bomba, e o sistema também vai ter uma emergência geral. E no último vídeo, né, a gente fez alguns elementos aqui da parte de segurança, né, então é bom acompanhar para entender aqui essa parte inicial do sistema. Vou apagar aqui os cilindros, eu fiz só para explicar. Beleza, então eu até tinha comentado no último vídeo, né? Eu coloquei aqui o neutro para a gente testar, mas depois eu posso mudar ele de posição, né? Dependendo da lógica que a gente for utilizar. Beleza, então no caso aqui a gente vai ter, né, uma botoeira de start, né? Vamos colocar uma botoeira de reset também. Então eu vou montar aqui um sistema de selo mecânico, montar um sistema de ligação de selo, né, contato de selo, para ativar, né, dar o start inicial. E aí um detalhe importante, né? Se lembrem que aqui a gente está fazendo a derivação no sistema trifásico, né? Eu estou levando em consideração o sistema trifásico 380 volts, né? E aí no caso, você fazendo a medição, né, de fase com fase, né, obviamente vai chegar ali a 380. Né, e fazendo a análise de uma fase independente com o neutro, vai atingir ali 220, né, 220 volts. Né, tanto que nesse caso a gente está levando em consideração a bomba com 220 volts. Mas além disso, né, a gente vai ter nesse sistema, né, uma indicação aí para 24 volts. Né, porque a gente vai considerar para a alimentação do cilindro, né, sensor do cilindro, né, de solenoide, né, a gente vai levar em consideração aí 24 volts a alimentação, tá bom? Então eu estou montando essa parte aqui de força, essa parte trifásica, mas como eu disse, o circuito ele vai ficar bem extenso, né? Eu vou até deslocar um pouco mais ele aqui para a esquerda, acho que não vai ter mais nenhum elemento para esse ponto. A gente vai ter a parte da bomba, vou tentar colocar ela mais aqui por cima, mas eu vou deslocar ele, deixar ele mais aqui para otimizar mais o espaço, né? Então deixar ele mais aqui deslocado. Achei que tá bom. Beleza. Bom, então eu vou fazer aqui a indicação da parte lá do selo, né? Então vou utilizar aqui, vou estender um pouco mais aqui o cabo de alimentação. E acho que aqui tá bom. Acho que não vai ter mais nenhum elemento ali de atuação não. Então puxei aqui um cabo, eu vou fazer uma indicação com a botoeira de pulso, normalmente fechada, né? Vai ser o reset aqui do sistema. Eu não estou usando nessa estrutura, eu até tinha pensado inicialmente em utilizar réguas de Borne, né, aqui na estrutura, mas eu acabei esquecendo, realmente esqueci de utilizar. Mas a gente vai usar quando for fazer o diagrama de blocos, né, no CAD, né, no software de desenho. Né? Então, nesse sistema aqui você tem esse elemento aqui, ó, que ele vai simular exatamente lá a régua de Bornes, né? Tem até um outro vídeo aqui que a gente já fez no canal, acho que foi um dos vídeos que a gente usou réguas de Borne. E obviamente para a estrutura de um quadro elétrico fica não só organizado como seguro, né? Bastante seguro. Mas aqui na estrutura eu estou fazendo ela de forma geral, mas quando for para a parte do diagrama no CAD, né, para depois fazer o layout do quadro elétrico, aí eu vou utilizar a régua de Borne para ficar de fato organizado, tagueado. Enfim, então eu vou colocar aqui a botoeira de pulso, normalmente fechada, que vai ser o reset. Né? Já vou alterar aqui, vou colocar ela sendo B0. Né? Então ela que vai cortar a alimentação ali dessa parte, né, do comando. Bom, aqui do B0,
Eu vou colocar logo abaixo a botoeira de pulso normalmente aberta, que vai ser o start, né? Eu vou, né, dependendo da lógica que eu for utilizar, né, porque, pronto, exemplo, como eu quero que o cilindro pneumático ele resete o sistema, né, muito provavelmente eu vou colocar um contato aqui, né, entre a botoeira de pulso fechada e a botoeira de pulso aberta para resetar, né, mas é o que eu estou pensando, pelo menos a princípio, mas eu não vou colocar agora, porque dependendo da situação, pode ser que tenha uma ideia mais prática, tá bom? Então eu vou colocar aqui a botoeira de pulso sendo o B1, beleza. Então botoeira de pulso B1, e aí no caso vai ser exatamente para a alimentação da bobina aqui de K1, né? Para alimentação da bobina de K1. Então aqui abaixo eu vou colocar a alimentação da bobina. Vou colocar, acho que aqui tá bom. Eu vou colocar aqui a alimentação da bobina e em paralelo com ela a gente vai ter a lâmpada, né? Indicativa que esse motor 1 ele tá de fato ali ativado, né? Tá de fato ali ativado. Então, ó, vou alimentar aqui. Eu vou deixar aqui esse cabo aqui mesmo, né? Chegar ali na lâmpada. E aqui já é para o neutro. E no caso, como vai ser um contato de selo, eu vou colocar o contato auxiliar aqui ao lado, né, do contator K1 para ele fechar, manter ali energizado, né? Então eu vou colocar esse contato auxiliar aqui ao lado e vou taguear ele como sendo K1, né? K1 e o contato auxiliar também de K1, beleza. Então, como vai ser o primeiro, ele vai ficar aqui sendo 1314. Se a gente for utilizar um segundo contato auxiliar de K1, a gente já utiliza essa outra indicação aqui ao lado, aqui abaixo, né, 2324. Tá bom? Isso é importantíssimo, principalmente lá para a montagem do quadro. Beleza, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Então tá lá o K1 e aqui a lâmpada. A gente já usou L1, L2, L3, esse aqui vai ser L4. Essa lâmpada vai ser exatamente para identificar que o motor, né, tá ativado, né? O motor tá ativado, né? Eu poderia fazer uma alimentação dessa indicação do motor puxando aqui de uma das fases, só que a gente tem que pensar o seguinte, né? Estruturalmente, como essa lógica aqui elétrica que a gente está criando, ela vai ser para a alimentação de um quadro, né, por exemplo, se eu coloco uma lâmpada ligada a esse ponto aqui, né, pego aqui uma das fases, mecanicamente mesmo, né, ou seja, o comprimento do cabo ele vai ficar muito extenso, né, porque eu vou pegar um cabo desse ponto, a não ser que eu queira colocar uma indicação ali ao lado do motor. Mas de qualquer maneira, mesmo sendo ao lado do motor, a gente vai ter que chegar ali no neutro, enfim, para fazer a alimentação, né? Então aqui ao lado da bobina vai ficar, obviamente, muito mais cômodo, né? Muito mais economicamente viável ali a montagem, né? Então essa lâmpada aqui ela vai indicar que o motor está ativado, porque quando essa bobina estiver ativada, ela vai fechar esse contato e o motor vai, obviamente, ali ativar. Eu vou puxar aqui desse neutro ainda, né? Quando tiver a necessidade de alterar a posição dele, eu altero, mas a princípio desse neutro aqui, né? E aqui eu vou colocar esse camarada aqui para fechar, beleza. Eu vou dar o start aqui para a gente simular, né? Ou seja, nesse caso aqui é só para esse motor 1 ligar. Vou apertar aqui o play. Então, quando eu ativar o disjuntor geral, ativei o disjuntor geral, essa lâmpada aqui está indicando que o sistema está energizado. Quando apertar a botoeira 1, a corrente vai chegar na bobina, ela vai fechar o contato auxiliar. Quando fechar o contato auxiliar, a corrente vai vir também desse ponto. E mesmo soltando ali a botoeira B1, a corrente continua ali passando, mantendo o contato de selo. Então vou apertar aqui o B1. Então, ó, vê que ele fechou aqui esse contato e o motor está ali ativado, né? O motor está ativado porque essa seta aqui está indicando que ele está em funcionamento, né? Ele está em funcionamento, né? Eu não tenho tanto costume de usar essa simbologia aqui no cadecimo, né? Até no primeiro momento pensei que não estava funcionando, mas
tá aqui a setinha dele indicando. Né? No outro, na simbologia, né, de diagrama mesmo, fica mais fácil, né? Você vê que ele está funcionando porque ele fica cinza. Né? Eu vou até alterar aqui para a gente visualizar. Vou tirar esse motor aqui e vou pegar o outro, né, que seria esse aqui. Então eu vou alterar a nomenclatura dele, colocar aqui M1, né, deixar aqui M1, tá motor trifásico, vou apertar lá o play, vamos lá de novo, disjuntor geral, vou apertar aqui o B1, aí veja que o motor está lá em funcionamento, está lá ativando, está lá sentido anti-horário e está lá em seu funcionamento, beleza. A lâmpada indicativa que o motor está funcionando está aqui, então se eu apertar aqui o reset, veja que eu apertei o reset. Detalhe, porque eu apertar o reset aqui de novo. Quando eu apertei o B1, eu segurei e desloquei para o lado. E aí fica essa dica, né? Se você clicar e segurar para o lado, ele fica fixo, né? Como se tivesse retido. Né? Então por isso que eu fiquei resetando aqui e mesmo assim o motor voltava a funcionar. Né? Mas vamos simular aqui de novo. Play, disjuntor geral. Tá lá o circuito tá alimentado. Apertei a botoeira de pulso, ou seja, pressionou, soltou, ela voltou. Tá lá o motor em funcionamento. Se eu quiser desativar o motor, posso vir aqui no reset. E aí ele desligou o motor, B1 liga, B0 desliga o motor. Beleza, e veja que a lâmpada, obviamente, toda vez que o motor está ligado, essa lâmpada aqui está indicativa que está em funcionamento. Se tiver alguma falha térmica do motor, né, o motor para de funcionar, e ao mesmo tempo a lâmpada aqui está indicando que está com uma falha térmica. Né? Então, você apertou o B1, ele deu uma partida e já desarmou, né? Tá aqui a indicação indicando que lá a falha é térmica. Né? Da mesma forma que se eu ativar emergência, né, ele vai parar tudo. E aí no caso eu não coloquei ainda, né, mas vai ter uma lâmpada aqui indicativa para emergência, para o contato fechado. Acho que eu não vou ter mais nada de relevante aqui para botoeira de emergência. Eu já vou colocar esse contato, né, aberto aqui. Né? Deixa eu ver, será que dá para colocar aqui, fica legal. Eu vou puxar ele daqui, acho que não vai ficar estranho não. Eu vou puxar ele daqui, que aqui eu já resolvo esse problema aqui do contato aberto. Vou puxar ele aqui. E aqui abaixo eu já vou colocar uma lâmpada para ele indicativa que a emergência está ativada. Agora eu vou colocar aqui a intermitente, né? Essa tem um símbolo, né, aqui ao lado. Então eu vou colocar aqui intermitente e vou alterar indicando que ela é vermelha, red. Né? E aí no caso eu vou ativar ela aqui, colocar o cabo. E aqui ele já vai lá para o neutro, beleza? Então essa aqui vai ser a L5, né? Foi estranho que ficou ali na frente da L1, mas pelo menos já resolvo esse problema. Então eu vou lá apertar o play novamente, apertei o disjuntor geral, está energizado, apertei a emergência, veja que protegeu o sistema, e a corrente ela está indo obviamente para aqui. Né? Então a emergência ela cortou toda essa alimentação, né, cortou toda essa alimentação e a alimentação está indo ali só para a lâmpada indicando que a emergência está ativada. Beleza? E desativou a emergência, o circuito está ali energizado, porque o disjuntor está ativado, apertou B1, o motor deu a partida, apertou B0, ele resetou, B1 ativou, B0 resetou. Beleza. Qual é o próximo passo? Eu quero que quando esse motor ele atinja 10 segundos de funcionamento, eu quero que o cilindro pneumático 1 avance. Né? Eu quero que o cilindro pneumático 1 avance. Eu vou colocar até aqui o cilindro. Vai ser esse camarada aqui, vai ser o cilindro pneumático 1. Vou dar um duplo clique nele, já para alterar algumas informações. Aqui a gente tem algumas válvulas reguladoras de fluxo. Né? São essas válvulas aqui. Eu vou tirar ela, até para ficar graficamente melhor. Vou dar um duplo clique e vou só desmarcar aqui, ó. Né, que aí ele retira. A princípio eu vou utilizar um de simples ação. Tem uma válvula direcional aqui 3 duas vias, alimentada por duplo solenoide. E vou deixar dessa forma. Tem dois sensores, né, um para avanço e um para retorno. Depois eu vou taguear eles. Quando você dá um duplo clique, essa parte aqui é exatamente dos sensores, ou se for utilizar um fim de curso aqui, né, você pode marcar. Mas a princípio eu vou deixar os sensores ali, né, são sensores magnéticos.
Então, quando esse motor ativar 10 segundos, quem vai ficar ativado é esse camarada aqui, né? Ele que vai ficar ativado. Beleza, aí o que acontece? Eu vou precisar derivar aqui do circuito uma alimentação de 24 volts, né? Ou seja, a gente vai precisar utilizar, obviamente, ali transformador, né? A gente vai precisar utilizar transformador, né? Relação lá de ponta retificadora para chegar lá aos 24 volts, né? E isso para alimentar, obviamente, os componentes do cilindro, né? Então, é um elemento que a gente vai ter que utilizar aí na sequência, tá bom? Então é isso, próximo vídeo aí a gente dá continuidade, né? Veja aí que vai ficar extenso, né? E é importante que fique, obviamente, levando em consideração a pouco, né, de dificuldade que tem aí na montagem, já que são vários elementos e tem que ficar atento aí a todos os componentes, tá bom? Então é isso, não deixe de acompanhar o canal, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer. Todos os dias vídeos novos, às 8 horas da noite, né, sai um vídeo novo. Domingo a domingo, né, sem descanso, né? Então, né, quando não vai ter vídeo eu aviso, normalmente eu coloco lá na aba comunidade, ó, terá uma semana aí de folga, não vai ter vídeo e tal. Mas estamos aí com mais de 3.000 vídeos postados, né, muitas playlists, né? Tem playlist da parte de eletrotécnica, CLP, metrologia, desenho técnico, enfim, vários vídeos. Curta, compartilhe, divulgue, acesse a aba comunidade. Tem lá uma série de perguntas para vocês testarem seus conhecimentos. E é isso. Simbora.